A Coreia do Norte é um país cercado por segredos, onde o governo faz de tudo para esconder a dura realidade do seu povo. Mas algumas imagens revelam o que eles não querem que o mundo veja. Número 1. Infraestrutura em ruínas. Apesar de ser uma nação com grandes reservas naturais de recursos valiosos como ouro, magnesita, grafite e chumbo, a Coreia do Norte apresenta uma realidade totalmente oposta ao que se esperaria em termos de infraestrutura. O governo, em sua constante obsessão por manter uma imagem de potência próspera, se esforça para construir uma fachada de modernidade. Prédios altos, avenidas largas, obras grandiosas, tudo isso é mostrado ao mundo como prova de desenvolvimento. No entanto, quando se olha além dessa superfície cuidadosamente maquiada, o que se encontra é um país que está literalmente se desmanchando. Muitas construções estão em estado avançado de deterioração, com rachaduras nas paredes, infiltrações e riscos estruturais. As estradas longe da capital estão tomadas por buracos e em péssimas condições de tráfego. O sistema ferroviário, que poderia ser uma solução para o transporte de carga e pessoas, está sucateado, com trilhos enferrujados e vagões antigos, refletindo anos de abandono. Tudo isso contrasta fortemente com o discurso oficial, que insiste em promover uma imagem de avanço. A verdade é que o governo prefere gastar recursos em projetos de exibição pública voltados à propaganda, com o objetivo de impressionar o Ocidente e os seus adversários, especialmente os Estados Unidos, do que investir em obras que realmente melhorem a vida da população. Número 2. Colapso no sistema de saúde. A saúde pública, um direito básico em muitos países, na Coreia do Norte é um privilégio reservado aos poucos que pertencem à elite ou estão próximos do círculo de poder. Em nações desenvolvidas, grandes somas do orçamento anual são direcionadas à manutenção e expansão do sistema de saúde, garantindo acesso à população. Porém, na realidade norte-coreana, esse tipo de prioridade inexiste. A população em geral sofre com a precariedade extrema dos hospitais e postos de saúde. De acordo com a Anistia Internacional, o sistema de saúde do país, que já foi considerado respeitável décadas atrás, encontra-se em colapso completo. Enquanto imagens oficiais mostram hospitais limpos, com médicos uniformizados e equipamentos modernos, essas cenas não representam o cenário real. A grande maioria das instalações de saúde está deteriorada, sem materiais básicos como luvas, seringas ou medicamentos essenciais. Em muitos casos, a população precisa levar de casa algodão, gaze ou remédios, pois o hospital simplesmente não tem nada para oferecer. A estimativa é que os poucos hospitais bem equipados estejam reservados apenas para membros do governo, militares de alta patente ou aliados políticos. Os cerca de 25 milhões de cidadãos comuns estão entregues à própria sorte, em um sistema que mal consegue lidar com doenças simples, quanto mais com emergências ou cirurgias. Ainda assim, o governo insiste em divulgar uma falsa imagem de que a saúde é prioridade nacional. Número 3. Trabalho infantil disfarçado. Em uma tentativa de mascarar práticas condenáveis perante a comunidade internacional, o governo norte-coreano frequentemente apresenta imagens de crianças voluntárias sendo homenageadas por supostamente se oferecerem para trabalhar em minas ou fazendas estatais. Mas por trás dessas cenas cuidadosamente orquestradas, esconde-se uma realidade brutal. O trabalho infantil forçado é amplamente praticado e normalizado no país. Crianças que deveriam estar aprendendo, brincando e vivendo sua infância com dignidade são, desde muito cedo, empurradas para o trabalho pesado, em condições insalubres e muitas vezes desumanas. O regime utiliza o termo voluntariado para justificar o uso dessas crianças em tarefas extremamente exigentes, como escavações, colheitas em plantações ou construção civil. Em muitos casos, o trabalho infantil é incorporado ao próprio sistema educacional, fazendo com que os alunos tenham que abandonar as aulas para trabalhar em nome do desenvolvimento da pátria. Essas práticas afetam profundamente o desenvolvimento físico, psicológico e emocional dos jovens, que crescem sem acesso à educação plena e com traumas que podem durar para sempre. A mídia oficial retrata uma juventude feliz, saudável e estudiosa, mas essa imagem é reservada apenas aos filhos da elite. Crianças de famílias influentes são poupadas dessas obrigações e desfrutam de uma vida confortável, o que escancara o abismo social existente no país. Número 4.
falta crônica de eletricidade. Algo tão básico quanto o fornecimento de energia elétrica é considerado um luxo na Coreia do Norte. Enquanto em países desenvolvidos a eletricidade é um direito garantido e essencial para a vida moderna, no território norte-coreano ela é distribuída de maneira desigual, revelando mais uma camada da desigualdade social imposta pelo regime. As zonas mais centrais de Pyongyang, especialmente aquelas voltadas à elite política e militar, têm acesso quase contínuo à eletricidade. Mas essa estabilidade energética é conseguida à custa das demais regiões, principalmente as rurais e periféricas, que vivem com fornecimento intermitente. Em bairros como Yongso-song, Moranbong e Pincheon, os moradores recebem, quando muito, cerca de 5 horas de eletricidade por dia. E em outras regiões, esse número cai para apenas 1 ou 2 horas. A prioridade do governo é garantir energia para fábricas, instalações militares e prédios simbólicos, deixando a população comum no escuro. Além disso, famílias que conseguem pagar contas com moedas estrangeiras, como o dólar ou o euro, recebem preferência no fornecimento, mostrando mais uma vez como o acesso aos serviços básicos depende do poder aquisitivo. O problema é agravado pela condição precária das usinas geradoras, que sofrem com falta de manutenção e investimentos há anos. O colapso energético reflete o descaso do governo com a infraestrutura essencial, revelando que, para Kim Jong-un, a aparência internacional é mais importante que o bem-estar do povo. Número 5. Metrô subterrâneo de múltiplas funções. Durante décadas, o metrô de Pyongyang foi envolto em mistério, alimentando teorias e especulações por conta do seu acesso restrito a estrangeiros. Agora que algumas imagens vieram à tona, é possível entender por que esse sistema foi mantido em segredo por tanto tempo. Construído a mais de 110 metros abaixo do solo, o metrô da capital norte-coreana é considerado o mais profundo do mundo. Mas ele não foi projetado apenas para o transporte de passageiros. Sua verdadeira função vai além disso. Em meio ao medo constante de conflitos com potências globais como os Estados Unidos, o metrô também serve como um abrigo subterrâneo, pronto para ser utilizado em caso de guerra nuclear. A construção foi iniciada em 1978, por ordem de Kim Il-sung, avô do atual líder, como parte de uma estratégia defensiva inspirada pelos horrores vividos em Hiroshima e Nagasaki. Os túneis extensos e blindados foram projetados para proteger a elite do regime e parte da população em caso de ataque. As imagens que hoje circulam, muitas delas feitas pelo fotógrafo francês Eric Laforgue, durante visitas raras ao país, mostram uma estrutura robusta e visualmente impressionante. Mas assim como outros projetos norte-coreanos, o metrô também tem uma função propagandística, servindo como símbolo de uma potência que prefere investir em proteção contra o inimigo imaginário do que em saúde, educação ou infraestrutura básica para os seus próprios cidadãos. Número 6. Crise alimentar severa. A situação alimentar da Coreia do Norte é, hoje, uma das mais críticas desde a fome devastadora que assolou o país nos anos 90, quando centenas de milhares de pessoas morreram por inanição. Ainda assim, a propaganda do regime insiste em divulgar imagens de abundância, com campos agrícolas verdejantes e cidadãos bem alimentados, sorrindo enquanto trabalham nas lavouras. Mas basta sair dos circuitos turísticos e visitar o interior do país para que a realidade surja de forma gritante. Crianças com sinais visíveis de desnutrição vagando pelas ruas, mercados com prateleiras vazias e campos secos, sem produtividade. A agricultura, dependente de técnicas ultrapassadas e de um clima cada vez mais instável, não consegue suprir nem minimamente a demanda interna. Além disso, o isolamento político e as sanções internacionais dificultam a entrada de ajuda humanitária ou de insumos agrícolas. Com poucos fertilizantes, sementes de baixa qualidade e falta de mecanização, a produção de alimentos despenca ano após ano. Enquanto o governo norte-coreano investe bilhões no desenvolvimento de armas e projetos de imagem, milhões de cidadãos lutam diariamente para conseguir uma refeição. Essa discrepância brutal entre o que é mostrado ao mundo e o que é vivido pelo povo reflete uma das faces mais cruéis do regime: a fome como ferramenta de controle e punição. Número 7. Execuções públicas como ferramenta de medo. A pena de morte na Coreia do Norte não é apenas uma prática legalizada, ela é também um espetáculo público,
usado como forma de intimidação coletiva. Em 2022, 3 adolescentes foram executados por crimes que, em muitos países, sequer resultariam em prisão. 2 deles foram mortos por assistir e compartilhar filmes sul-coreanos, enquanto o terceiro foi acusado de matar a própria madrasta. Para o regime, ambos os crimes são igualmente graves, pois ameaçam a autoridade do Estado. A execução de menores de idade demonstra a ausência de limites morais do sistema, que vê no terror uma forma eficaz de manter a ordem. Esses eventos são promovidos como exemplos a serem seguidos, ou temidos, por toda a população. Cidadãos são forçados a assistir às execuções, que ocorrem em praças, estádios ou campos abertos. A ideia é clara: espalhar o medo e lembrar a todos do poder absoluto do governo. Relatórios da ONG Database Center for North Korean Human Rights afirmam que até 2009, mais de 1.000 execuções públicas foram documentadas. A Anistia Internacional, por sua vez, contabilizou 105 entre 2007 e 2012. Mesmo assim, o governo norte-coreano nega esses números e afirma que apenas 13 execuções ocorreram desde 1998, nenhuma delas em público. Uma afirmação amplamente desacreditada pela comunidade internacional. Número 8. Liberdade religiosa inexistente. A Constituição norte-coreana afirma garantir a liberdade de crença religiosa, mas na prática essa liberdade só existe no papel. O Estado promove uma ideologia quase religiosa centrada na figura dos líderes, especialmente de Kim Il-sung, Kim Jong-il e atualmente Kim Jong-un, que são venerados como deuses. Qualquer outra forma de fé é vista como ameaça à autoridade do regime. Refugiados e desertores relatam que ter contato com missionários estrangeiros, participar de cultos religiosos ou até mesmo possuir uma Bíblia pode levar à prisão, tortura ou execução. Os cristãos são particularmente perseguidos e considerados inimigos do Estado. Como resultado, surgiram igrejas subterrâneas e redes de apoio clandestinas, onde pequenos grupos se reúnem secretamente para orar, cantar hinos e compartilhar sua fé, sempre em silêncio e com extremo cuidado. A simples participação nesses encontros é um risco que pode custar a liberdade ou a vida. Esse nível de repressão religiosa faz com que a Coreia do Norte seja considerada um dos piores lugares do mundo para ser cristão. A resistência religiosa que persiste, apesar da repressão, é prova da resiliência humana e da força da fé em ambientes extremos. Número 9. Doutrinação nas escolas. Na Coreia do Norte, o sistema educacional é moldado com um único propósito: garantir a obediência total ao regime. Desde muito cedo, as crianças são expostas a um currículo que não prioriza o desenvolvimento intelectual, mas sim a doutrinação ideológica. Livros escolares exaltam os feitos dos líderes da dinastia Kim e ensinam que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, é o inimigo número 1. A história é contada sob uma perspectiva distorcida, que glorifica o regime e demoniza outras nações. A pedagogia adotada é voltada para o socialismo autoritário, com disciplinas como estudo da ideologia Juche, substituindo matérias essenciais como ciências e matemática. Além disso, a figura de Kim Jong-un é constantemente enaltecida, tratada com reverência quase divina. Para as crianças do interior, a situação é ainda pior. Muitas sequer têm acesso à escola, pois são obrigadas a contribuir com trabalho físico desde pequenas. Seja em minas, fazendas ou fábricas, os jovens trabalhadores sacrificam seus estudos em nome do dever com a pátria. Isso compromete seu futuro e perpetua o ciclo de pobreza e ignorância. Apesar das imagens mostradas pelo governo, crianças bem uniformizadas em salas modernas, estudando com dedicação, a verdade é que educação de qualidade é privilégio de poucos, e o ensino universal e gratuito é uma farsa cuidadosamente construída. Número 10. Catástrofes naturais ignoradas. A Coreia do Norte sofre com desastres como secas e enchentes todos os anos, afetando diretamente a produção de alimentos e o acesso à água potável. No entanto, o regime prefere esconder essas crises para não parecer fraco. Segundo organizações internacionais, em 2019, o país foi uma das nações mais negligenciadas do mundo em termos de ajuda humanitária. Cerca de 40% da população vive sem acesso à água limpa, e a desnutrição é agravada pela recusa do governo em aceitar auxílio internacional ou expor imagens das catástrofes. Número 11. O Hotel do Juízo Final. O Ryugyong Hotel, em Pyongyang,
Foi projetado para ser um símbolo de modernidade. Com 105 andares, sua construção começou em 1987, mas o prédio nunca foi concluído. A estrutura permanece vazia, sem uso, e é considerada o maior edifício desocupado do mundo. Embora a fachada tenha sido coberta com painéis de LED para parecer funcional, o interior é inacabado. Pessoas em situação de rua, apesar do risco, usam o local como abrigo. O hotel representa mais um fracasso do regime em priorizar o essencial. Número 12. Rodovias desertas. Rodovias vazias e sem trânsito são comuns na Coreia do Norte. Isso não é sinal de organização, mas sim reflexo da realidade. A maioria da população não tem acesso a veículos. Carros são um luxo exclusivo da elite política e militar. O combustível também é escasso e caro. A população comum anda a pé ou de bicicleta. Enquanto a mídia estatal mostra avenidas amplas e modernas, a verdade é que elas raramente são usadas por cidadãos comuns. Número 13. Cidades de fronteira encenadas. Próximo à fronteira com a Coreia do Sul, o governo construiu cidades planejadas com prédios bonitos e ruas limpas. Porém, são fachadas. Essas áreas são habitadas por famílias escolhidas, forçadas a manter uma aparência de felicidade. O objetivo é passar uma imagem de prosperidade aos olhos do vizinho do Sul. Por trás da organização existe silêncio, repressão e medo. A liberdade está do outro lado da fronteira, visível, mas inalcançável. Número 14. Militarização constante. A presença de soldados armados é comum nas ruas da Coreia do Norte. O exército serve não apenas para defesa, mas para controlar a população. O governo usa o medo e a intimidação como ferramentas de dominação. Fotografar militares é proibido, e quem tenta pode ser preso. Ainda assim, algumas imagens foram feitas clandestinamente e mostram como o regime usa a força militar para manter sua autoridade sobre o povo. Número 15. Experimentos humanos. Refugiados relatam práticas de experimentação com prisioneiros, deficientes e minorias em laboratórios secretos. Os testes incluem exposição a gases, substâncias tóxicas e armas químicas. Muitos morrem durante os experimentos. As vítimas são tratadas como cobaias para o desenvolvimento do arsenal bélico do país. O governo nega, mas os relatos são numerosos e consistentes. Esses abusos mostram como o regime coloca armamentos acima da vida humana. Número 16. Mísseis proibidos. Em um gesto calculado de provocação e desafio, a Coreia do Norte exibiu ao mundo, em junho de 2023, um arsenal de armamentos proibidos, incluindo mísseis nucleares. A ocasião foi uma visita oficial do ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, que foi recebido por Kim Jong-un durante as comemorações do 70º aniversário do armistício da Guerra da Coreia. Durante a cerimônia foram apresentados equipamentos bélicos de última geração, muitos dos quais violam abertamente tratados internacionais e resoluções da ONU. Essa exibição não foi um simples ato diplomático ou comemorativo. Tratou-se de uma mensagem direta ao Ocidente, especialmente aos Estados Unidos, sobre a capacidade ofensiva do regime norte-coreano. O desenvolvimento desses mísseis é considerado ilegal pela comunidade internacional, pois envolve tecnologia de destruição em massa e desrespeito às sanções impostas por organismos multilaterais. O que mais assusta é que esses avanços armamentistas são financiados com recursos que poderiam ser usados para alimentar, abrigar e tratar milhões de cidadãos que vivem em extrema pobreza dentro do país. Em vez de investir em hospitais, escolas, infraestrutura ou energia, o regime prioriza a construção de armas nucleares, numa corrida armamentista que serve apenas para alimentar a propaganda interna e manter o status de nação invencível que Kim Jong-un deseja perpetuar. O povo, por sua vez, continua pagando o preço dessa obsessão com isolamento e militarismo. Número 17. A fachada da perfeição. A Coreia do Norte é especialista em construir aparências, e isso se torna evidente quando jornalistas ou turistas estrangeiros têm a rara oportunidade de visitar o país. Esses visitantes são sempre escoltados por guias do governo que os conduzem por roteiros previamente planejados, onde tudo parece limpo, moderno e funcional. São visitas cuidadosamente encenadas que mostram escolas organizadas, hospitais bem equipados, ruas bem pavimentadas e cidadãos sorridentes. No entanto, tudo isso é parte de uma estratégia de propaganda altamente eficaz.
Qualquer tentativa de registrar uma realidade que contraria essa narrativa é rapidamente reprimida. Um exemplo marcante foi relatado por um fotógrafo estrangeiro que, durante uma visita a uma família, tentou capturar uma imagem de crianças utilizando um computador. Porém, naquele momento não havia energia elétrica. Ao perceber isso, o guia exigiu que a foto fosse imediatamente deletada. Esse tipo de censura demonstra que o governo tem consciência do abismo entre a realidade e a imagem que tenta vender ao mundo. O regime investe em esconder as imperfeições, pobreza, repressão, escassez de recursos, enquanto exibe com orgulho os poucos pontos que funcionam como vitrines para estrangeiros. A fachada da perfeição serve principalmente para sustentar a ilusão de que o país é autossuficiente, bem administrado e admirado por seu povo. Mas basta olhar além da superfície para ver a fragilidade desse teatro. Número 18. Censura à internet. Na Coreia do Norte, a internet livre não existe. O que há é uma intranet fechada, controlada pelo governo, com acesso apenas a conteúdos aprovados pelo regime. Ter um computador exige permissão oficial, e todos os dispositivos são registrados e monitorados. Qualquer tentativa de acessar informações do exterior pode resultar em prisão ou punições ainda mais severas. Não existe privacidade digital no país, e toda navegação é vigiada pelo Estado. Número 19. A falsa autossuficiência. O regime norte-coreano afirma seguir a ideologia da autossuficiência, conhecida como Juche. Porém, na prática, o país depende de ajuda externa, contrabando e apoio da China para sobreviver. Sanções internacionais e secas agravaram a crise econômica. Milhões lutam diariamente para conseguir comida, combustível e itens básicos. A imagem de independência é apenas propaganda para justificar o isolamento e esconder a pobreza extrema. Número 20. Vigilância em massa. A privacidade não existe na Coreia do Norte. Câmeras estão espalhadas por ruas e prédios, celulares são monitorados e microfones são usados em espaços públicos. Além disso, há uma rede de informantes que denuncia vizinhos e até familiares. O medo constante impede qualquer crítica ao regime. A vigilância serve para controlar o povo e sufocar qualquer forma de oposição. Número 21. Proibição de mídias estrangeiras. Filmes, músicas, livros e séries estrangeiras são proibidos e considerados crimes graves. Assistir a conteúdos da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos pode levar à prisão ou até à execução. Mesmo assim, muitos arriscam suas vidas para contrabandear pendrives com filmes e notícias do exterior. O regime tenta impedir que o povo descubra como é o mundo fora do país. Número 22. Redes sociais banidas. Vivemos em uma era onde as redes sociais conectam pessoas ao redor do mundo, quebram barreiras geográficas e servem como ferramentas de mobilização, expressão e acesso à informação. No entanto, na Coreia do Norte, plataformas como YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e outras são absolutamente proibidas. O acesso à internet global é bloqueado pela infraestrutura digital do próprio país, e a utilização de redes sociais é considerada uma violação grave das normas de segurança nacional. Isso porque o regime de Kim Jong-un reconhece o poder dessas plataformas em expor a realidade e quebrar a narrativa construída pela propaganda estatal. Com a disseminação rápida de vídeos, imagens e textos, qualquer cidadão que tivesse acesso irrestrito às redes sociais poderia comparar sua vida com a de pessoas do resto do mundo. E isso, para o governo, é perigoso. A simples visualização de vídeos estrangeiros ou a tentativa de criar uma conta em plataformas internacionais pode resultar em prisão imediata. A política de proibição total das redes sociais é, portanto, mais uma ferramenta de isolamento. A censura digital busca manter o povo desinformado, alienado e preso à visão única da realidade imposta pelo governo. Impedir o uso dessas ferramentas é uma maneira eficiente de impedir o surgimento de vozes dissidentes, especialmente entre os mais jovens, que poderiam encontrar nas redes uma forma de organização, expressão e, eventualmente, resistência. Número 23. Mercados paralelos salvando vidas. Apesar de o regime norte-coreano manter uma economia estatal rigidamente controlada, a realidade econômica do país é muito mais complexa do que se vê nos discursos oficiais. Com o fracasso do Estado em fornecer produtos básicos para sua população, surgiram de maneira informal e parcialmente tolerada os chamados Jangmadang,
mercados paralelos que operam na linha tênue entre o legal e o ilegal. Esses mercados se tornaram, ao longo dos anos, a principal alternativa de sobrevivência para milhões de norte-coreanos. Ali é possível encontrar de tudo: alimentos, roupas, sabão, utensílios domésticos, medicamentos, combustível e até pequenos aparelhos eletrônicos. Muitos dos produtos vendidos nesses mercados entram no país de forma clandestina, vindos principalmente da China, e são revendidos por comerciantes locais que conseguem manter essa rede alternativa de abastecimento. Em um país onde o Estado não consegue garantir o mínimo à população, esses mercados se tornaram uma válvula de escape vital, funcionando como uma economia paralela que mantém as pessoas vivas. Mulheres, especialmente, desempenham papel fundamental nessas atividades, assumindo a frente nos comércios informais, enquanto os homens, em muitos casos, são obrigados a trabalhar para o Estado em funções não remuneradas. Os Jangmadang são mais do que feiras improvisadas. São espaços de resistência econômica, onde o povo tenta retomar algum controle sobre a própria sobrevivência, mesmo que isso represente o risco de punições severas caso o governo decida intervir. Número 24. Mercados vazios. A imagem de mercados públicos vazios, com bancas abandonadas e sem circulação de pessoas, escancara a fragilidade da economia norte-coreana. Entre os anos de 2019 e 2021, imagens de satélite revelaram uma redução drástica na atividade comercial em diversas regiões do país. Essa queda tem relação direta com o fechamento da fronteira com a China, implementado durante a pandemia de Covid-19 em 2020, o que praticamente paralisou o comércio internacional e agravou ainda mais a escassez de bens. Como a China é a principal parceira comercial da Coreia do Norte, a interrupção das trocas teve consequências devastadoras. Muitos produtos essenciais deixaram de entrar no país e os estoques internos rapidamente se esgotaram. Como resultado, feiras e mercados ficaram sem produtos para vender e sem clientes com poder de compra. A paralisação dos Jangmadang também significou a perda da principal fonte de renda de milhares de famílias, aprofundando a pobreza e aumentando os índices de fome e desnutrição. Ainda assim, o governo norte-coreano insiste em negar qualquer crise econômica, mantendo o discurso oficial de prosperidade e estabilidade. Mas as imagens silenciosas dos mercados vazios falam mais alto do que qualquer propaganda. Revelam um país em colapso, onde a economia informal, antes a única alternativa viável, também começa a desmoronar diante do isolamento e da negligência estatal. Número 25. Rebelião silenciosa. Mesmo sob um regime autoritário extremamente rígido, sinais de resistência começam a surgir dentro da Coreia do Norte. Uma espécie de revolta silenciosa vem se formando entre os cidadãos, especialmente entre os mais jovens e os que vivem próximos à fronteira com a China. O acesso clandestino a mídias estrangeiras tem despertado uma consciência crítica crescente, fazendo com que mais pessoas comecem a questionar as verdades impostas pelo regime desde a infância. Um exemplo dessa resistência é a iniciativa de desertores norte-coreanos que vivem na China, que lançam balões com dinheiro, panfletos e pendrives contendo filmes, séries e músicas sul-coreanas sobre o território norte-coreano. Essas ações têm como objetivo informar e oferecer algum tipo de alívio às famílias que vivem na miséria absoluta. Dentro do país, há relatos de pessoas assistindo conteúdos proibidos às escondidas, atrás de cortinas fechadas, em silêncio absoluto. Outros têm demonstrado coragem ao expressar descontentamento, mesmo sabendo dos riscos. Embora muitos dos que se rebelam acabem presos, torturados ou até executados, suas atitudes inspiram outros. O medo ainda reina, mas a ideia de mudança começa a ganhar espaço. A rebelião pode não ser barulhenta, mas é persistente. E como brasas acesas em meio às cinzas, essas pequenas faíscas de coragem têm o potencial de acender uma chama maior no futuro. Talvez uma mudança profunda ainda esteja distante, mas o despertar da consciência já começou, e esse é o primeiro passo rumo à transformação. A Coreia do Norte é, sem dúvida, uma das nações mais fechadas e enigmáticas do mundo. Por trás da fachada de disciplina, ordem e prosperidade construída pelo regime, há um povo que sofre calado, cercado por censura, medo e privação. As imagens e relatos que escapam desse sistema autoritário nos mostram uma realidade dura, mas também revelam algo ainda mais poderoso: a resiliência silenciosa de um povo que, mesmo sob opressão extrema, começa a questionar, resistir e sonhar com liberdade.
Talvez o futuro da Coreia do Norte ainda esteja envolto em incertezas, mas cada ato de desobediência, cada pendrive escondido, cada criança que ousa sonhar com algo além do que lhe foi ensinado é uma semente de mudança. E uma vez plantadas, essas sementes têm o poder de florescer, mesmo nos solos mais áridos da repressão. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!